Olá, turma! Esta semana nós vamos dar continuidade ao assunto do sistema nervoso. Como vocês devem lembrar, semana passada nós estudamos as células do sistema nervoso e os impulsos nervosos. Vocês devem lembrar quando a gente estudou lá em níveis de organização que as células especializadas vão formar os tecidos e os tecidos vão formar os órgãos. Bem, semana passada a gente viu que as células especializadas que formam o tecido nervoso são o neurônio e as células gliais. Esses dois conjuntos de células vão estar formando o tecido nervoso, que por sua vez vão formar os órgãos do sistema nervoso. Na aula de hoje, a gente vai aprender que órgãos são esses e um pouquinho dos papéis que eles desempenham no nosso corpo. Então, gente, a gente pode dividir o nosso sistema nervoso no encéfalo, certo? Que é a parte do sistema nervoso que fica contida dentro da nossa caixa craniana, aqui na nossa cabeça, tá legal? Na medula espinal, que passa aqui por dentro da nossa coluna vertebral, e nos nervos e gânglios nervosos, que estão distribuídos aí ao longo de todo o nosso corpo. Vamos começar pelo encéfalo, certo? O encéfalo, como eu falei ainda agora, né, é aquela região do sistema nervoso que está abrigada aqui na nossa caixa craniana e é a maior estrutura de controle, né, de integração do sistema nervoso. E o encéfalo, gente, ele não é um órgão, certo? É importante a gente salientar isso. O encéfalo ele é um conjunto de órgãos. Que órgãos são esses? O cérebro, certo? Então, o nosso cérebro vai estar contido aqui no nosso encéfalo. O cerebelo, que fica um pouco abaixo aqui do cérebro, certo? Na parte posterior, mais ou menos na nossa nuca, né? E o tronco encefálico, que fica aqui à frente do cerebelo e também abaixo do cérebro. Então, esses três que vão estar aí formando o encéfalo, o grande centro de controle. O cérebro, gente, é o maior órgão do encéfalo, certo? É o órgão mais volumoso. E ele é dividido em dois hemisférios, certo? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? Um de cada lado. Além disso, ele tem outras divisões chamadas de lobos também, mas a gente não vai ver essas divisões aqui. E a superfície do cérebro é formada por essas pregas aqui, né? A gente vê que tem umas reentrâncias, né? E tem umas partes mais, vamos dizer assim, que se sobressaem, né? E elas são justamente as pregas do cérebro. Qual é o papel do cérebro, gente? É receber informações e processar informações e, além disso, elaborar respostas para as informações que são recebidas, quando é necessário, certo? Então, tudo que a gente percebe do ambiente ao nosso redor, do nosso próprio corpo, todas essas informações, elas são direcionadas para o nosso cérebro, tá legal? E lá no cérebro, essa informação vai ser interpretada, ela vai fazer algum sentido. E dependendo da informação que chega lá, vai ser gerada uma resposta a ser executada. Além disso, o cérebro também vai ser responsável, né, pela memória, né? Então, tudo que a gente guarda aqui, né, a gente guarda na cabeça, guarda no cérebro, né? Tudo que a gente lembra, tudo que está na nossa memória, né? A nossa consciência, a nossa capacidade de reflexão, de pensamento, certo? A nossa capacidade de aprender, né, também está associada com o papel do cérebro e a capacidade de aprender uma língua, certo? De falar, de aprender uma língua, de se comunicar. Então, tudo isso aí são papéis desempenhados pelo cérebro. O cerebelo, que é esse segundo órgão, né? Que é esse que está em destaque aqui em azul, certo? Nesse modelo aqui. Ele também apresenta dois hemisférios. Ele vai estar relacionado com o quê? Com a coordenação dos nossos movimentos musculares, certo? Com os movimentos dos músculos. E também com o controle do nosso equilíbrio e da postura corporal, certo? Por último, né? Falando em termos de encéfalo, o tronco encefálico, ele é extremamente importante, gente. O tronco encefálico, ele é responsável por coordenar todas as funções vitais do nosso corpo, certo? E funções involuntárias. O que é involuntário? Né? Aquilo que a gente não consegue controlar. Como, por exemplo, os batimentos do coração, a respiração, certo?
A gente não pode controlar isso aí, não pode fazer o coração parar de bater ou bater mais rápido, né? Os movimentos peristálticos, que é o quê? É aquele movimento, né, que faz o alimento descer pelo nosso tubo digestivo, certo? Então, tudo isso aí que é realizado pelo nosso corpo sem a nossa, vamos dizer assim, nossa decisão, né, nosso livre-arbítrio, que o corpo faz automaticamente. Então, isso aí é papel do tronco encefálico, né? Por isso que ele é tão importante. E aqui a gente tem uma imagem, né, um pouco mais ampliada dos órgãos que vão estar aí formando o encéfalo, né? Então aqui a gente tem o cérebro, certo? Toda essa parte colorida aqui está colorida assim justamente por causa da divisão em lobos, aquela outra divisão que eu falei que a gente não vai estudar nesse momento, né? O cerebelo está aqui abaixo, certo? Abaixo do cérebro e o tronco encefálico aqui mais à frente. Depois, gente, vem a nossa medula, certo? A medula espinal. O que é a medula espinal? Ela é como se fosse tipo um cordão, certo? Que fica dentro da nossa coluna vertebral. Nossa coluna vertebral é muito fácil de achar. Você pode tocar aqui no meio das suas costas, você vai conseguir sentir um conjunto de ossos, certo? Cada ossinho pequeno desse aqui é uma vértebra. E o conjunto das vértebras vai formar a coluna vertebral. Então, gente, a medula ela tem duas funções muito importantes. A primeira é elaborar respostas simples, rápidas e involuntárias em algumas situações, né? Principalmente situações de emergência, certo? Então, por exemplo, quando a gente está andando, né, está caminhando, aí você pisou ali, quando você pisou, sentiu uma coisa espetando o seu pé, né? Então, o seu pé, né, sua pele do pé, o seu tato, mandou um estímulo para o seu sistema nervoso central, né, lá para sua medula, falando, olha, pisei em alguma coisa estranha, pisei num corpo estranho, pode ser alguma coisa que machuque, né, alguma coisa perigosa. Então, você sente essa informação do machucado, a informação chega lá na medula, quando a medula percebe que isso é uma situação de risco potencial, ela manda uma resposta lá que vai fazer o quê? Vai fazer com que você levante o seu pé, né, e não conclua aquela passada que poderia machucar teu pé, né? Faça você levantar e evitar uma lesão no teu pé. Então, isso é um tipo de resposta emergencial. Outro exemplo é quando a gente acaba encostando sem querer em uma superfície quente, né? Encostou ali numa panela quente, por exemplo, né? E aí, quando você encosta, você tem aquela sensação, né? Sente aquele calor que é um risco potencial. Quando você sente esse calor, você toca na superfície quente, a informação sai lá da tua mão, da tua pele, chega na medula, quando chega lá, a medula interpreta aquilo como uma situação de risco. Então, ela manda um comando para os músculos do teu braço para você puxar o braço, né? Contrair aqui os músculos e tirar a mão daquela superfície quente e evitar uma lesão, certo? Então, são alguns exemplos de uma das funções da medula, que é a elaboração de respostas rápidas. Então, se a gente está passando por uma situação emergencial, precisa de uma resposta rápida, é melhor que essa resposta seja gerada ali na nossa medula, do que ela ter que passar na medula, ir lá para o cérebro processar, gerar uma resposta e mandar o órgão lá atuar, né? O órgão efetuar atuar. Então, a medula tem esse papel aí de gerar respostas rápidas. Além disso, ela também tem o papel de quê? De encaminhar as informações, de levar as informações. Ela leva as informações dos órgãos sensoriais, certo? Dos órgãos que percebem o estímulo, né? Como, por exemplo, nossa pele, né? Que tem o tato, enfim, entre outros. Ela vai levar essas informações dos órgãos do sentido para o encéfalo, certo? Então, quando a informação sai de algum canto do nosso corpo para chegar lá no cérebro, ela tem que passar na medula, certo? Na nossa medula espinal. E também ela carrega a informação que é gerada no nosso encéfalo para outras partes do corpo. Então, você tem um estímulo lá, né, vamos supor, na sua mão. Esse estímulo é captado, né, é direcionado até a medula, e aí da medula é encaminhada para o cérebro, certo? E lá vai ser gerada uma resposta, e essa resposta vai ser encaminhada de volta para, vamos supor, para a mão, por exemplo, ou para o braço.
e quando essa informação for encaminhada para lá, ela vai passar na medula também, certo? Então, ela tem esse papel aí de, primeiro, gerar respostas rápidas e, segundo, levar informações. Ela é uma via de comunicação que leva as informações, os estímulos e as respostas, certo? E por último, né, a gente tem os nervos e os gânglios nervosos. Gente, os nervos, eles também vão ter esse papel de carregar informações, certo? Mas o que são os nervos? Os nervos são conjuntos de axônios e dendritos que se associam e vão formar fibras nervosas, certo? O que é axônio e dendrito? A gente viu na aula passada a principal célula do sistema nervoso, né? A gente viu que é o neurônio, que o neurônio tem esse papel de carregar as informações, né? Os neurônios que transmitem os estímulos, né? Vão passando de um neurônio para outro, ou então de um neurônio para células efetoras, né? Para realizar ações e receber informações. E a gente viu, gente, que a estrutura do neurônio é dividida em 3 partes, não é isso? A gente viu que tem os dendritos, que é onde chega a informação, né? São ramificações onde chega a informação. A gente viu que tem o corpo celular, que é aquela parte do neurônio que é mais arredondadazinha, que é onde fica o núcleo, onde fica a maior parte do citoplasma, né? Que a informação também vai passar por ali depois de chegar no dendrito, né? Vai ser processada ali também. E depois do corpo celular tem o axônio, que é aquele prolongamento maior, né? Único assim, que é por onde vai passar a informação depois de ser processada no corpo celular, certo? Então, a gente viu que a informação ela tem um sentido, ela chega no dendrito, passa pelo corpo celular, vai para o axônio, e do axônio vai ser liberada lá na sinapse, né? No espaçozinho que tem lá, intercelular, que vai estar comunicando os vários neurônios, certo? E aí, gente, quando os axônios e os dendritos eles se associam, eles vão formar essas fibras nervosas, que são o quê? Os nervos, certo? Qual a função dos nervos? Transmitir informação, certo? Assim como a função do neurônio. Então, quando a gente recebe um estímulo do ambiente, recebe um estímulo de dentro do nosso corpo, né? Esses estímulos vão ser transportados através dos nervos, certo? Então, vamos ver essa imagem aqui, tá legal? A gente tem aqui um esquema, né, do sistema nervoso. A gente tá vendo essas linhas em azul, elas são os nervos, certo? Então, vamos supor, por exemplo, você recebeu um estímulo aqui na perna, né? Aí esse estímulo, seja lá qual foi, ele vai ser transportado para quem? Para o nosso encéfalo, certo? Para que ele seja processado lá, que a informação seja interpretada lá. Então, a informação ela vem aqui por esse nervo, chega na medula espinal, e da medula, lembre que a medula ela também tem esse papel de comunicação, vai ser encaminhado lá para o encéfalo, certo? Para o nosso cérebro. Se a ação, se a informação demandar uma resposta, né? A resposta vai ser gerada aqui no nosso encéfalo e vamos supor que você precise, por exemplo, mexer a perna, né? Como resposta a esse estímulo. Então, a resposta vai ser gerada no encéfalo, vai para a medula espinal, certo? E da medula ela passa novamente para os nervos e os nervos vão realizar a ação que foi determinada lá no sistema nervoso central, lá no encéfalo, certo? Lembrando que tem nervos que transmitem os estímulos e que tem nervos efetores que vão realizar as ações, certo? E o interessante, gente, que a gente viu, né? Os nervos são os conjuntos de axônios ou dendritos. Professor, e o corpo celular? Onde é que entra na história? Não tem corpo celular aí? Tem, certo? Quando a gente tem um aglomerado de corpos celulares, certo? A gente vai ter os gânglios nervosos, certo? Lembre que o corpo celular, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, maior do que as outras partes, né? As outras são realmente projeções mais fininhas, né? Ramificações da célula. E o corpo celular vai estar ali concentrando a maior parte do citoplasma e o núcleo, né? E das organelas. Então, a gente vai ter justamente
esse aglomerado de corpos celulares vai causar uma espécie de dilatação no nervo, né? Vai ter uma parte do nervo que vai ser mais alargada do que as outras. Essa parte alargada é o que a gente chama de gânglios nervosos, certo? Então, os nervos e os gânglios, eles são associações dos neurônios, né? Uma relacionada aos axônios e os dendritos, né? E os gânglios relacionados aos corpos celulares dos neurônios. Então, gente, esse era o que a gente tinha para ver, certo? Das estruturas do sistema nervoso. Vimos seus órgãos, tá legal? Vimos que a gente vai ter o quê? Cérebro, cerebelo, tronco encefálico, né? E vamos ter medula espinal, nervos e gânglios nervosos. Tudo isso aí vai estar agindo junto, certo? De maneira integrada para quê? Para perceber os estímulos do ambiente, né, e do nosso corpo, para gerar as respostas, né, e para realizar ações. Então, essa é a estrutura que realiza os comandos de funcionamento do nosso corpo, certo, gente? Na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o sistema nervoso. Então a gente se vê na nossa aula online lá no Google Meet. Tá legal?